Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, fiz uma confusão aqui, estava na conferência esperando vocês para poder dar aula, e aí me toquei que mandei mensagem para a turma errada marcando a conferência, então vocês me desculpem, mas a gente então vai ter a aula aqui por vídeo, que era a aula que eu ia dar hoje para vocês por conferência ao vivo, e aí na próxima semana a gente volta aos trilhos, né? E continua com as nossas conferências. Apesar de que eu sei que já alguns alunos já me mandaram falando que gostam muito dos vídeos, então eu vou aproveitar para retomar alguns conceitos que a gente falou na conferência da semana passada e vou falar especificamente com vocês também sobre a matéria da aula de hoje, que é sobre a divisão do direito em ramos distintos. Eu aproveitei e estou fazendo um tipo de vídeo um pouco diferente, que eu vou usar a projeção dos slides, né, que vocês já tinham dito para mim que gostam, para poder seguir a matéria, e vou aparecendo para vocês de tempos em tempos, vou ficar ali no cantinho, tá? Mas vou aparecendo de tempos em tempos para a gente poder fazer as colocações que sejam importantes aí. Bom, então na nossa disciplina História e Formação do Direito, do primeiro período, a gente começou a discutir sobre uma divisão que se faz do direito, que é a divisão clássica do direito, em duas grandes teorias. A teoria do monismo, que entende que o direito é um só e, portanto, ele deveria ser trabalhado numa perspectiva única, sem dividi-lo, e a teoria do dualismo, que entende que o direito pode ser dividido, não necessariamente só em duas partes, mas grande parte dos autores dividem o direito em duas grandes partes, sendo que uma parte seria o direito público e a outra parte seria o direito privado, né? É interessante porque, por mais que a gente entenda que os monistas estão certos, que o direito não deveria ser dividido, a gente também vai perceber que, apesar do direito fazer parte de um único ordenamento, um único sistema, é muito importante, às vezes, didaticamente, fazer essa divisão do direito e vê-lo de formas diferentes em função da necessidade da gente estudar e pensar quais são os princípios e as regras fundamentais de cada área. Evidentemente que se eu falo de direito público, a forma de pensar o direito e os princípios fundamentais serão distintos do direito privado. Então, essa divisão ela é feita de forma didática, porque a gente continua aplicando o direito como um todo, como um único ordenamento, um sistema, mas a gente vai perceber claramente que essa divisão facilita na compreensão, né? Tanto que eu já mencionei com vocês na aula de conferência ao vivo, quem não viu está ainda no Canvas disponível, que até mesmo a postura do advogado e a forma do advogado pensar muda muito dependendo do ramo do direito que ele trabalha, especialmente se a gente fala de um advogado comparando, né, um advogado que trabalha na área pública ou um advogado que trabalha com o direito privado. Essa relação, ela vai ter uma relação de duas formas que vão fazer a gente dividir no direito público e privado. O direito público, ele vai regular todas as relações que de alguma forma envolvam o Estado. Então, o direito público, como está aí no slide para vocês, ele vai ter três possibilidades de regulação. A primeira possibilidade vai ser a regulação do Estado com ele mesmo, ou seja, os diferentes entes estatais e como que esses entes estatais terão a sua relação regulada. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Agora, nessa discussão que a gente está tendo a respeito da gestão do SUS e da questão do Covid-19, a gente percebe claramente que o Estado ele sofre um impasse de competências, ou seja, na Constituição, a quem compete, a quem cabe cuidar da saúde. E a nossa Constituição, ela ainda traz uma solução que diz que é competência de todos os entes federativos, ou seja, dos estados, dos municípios, da União, que é o governo central, e até mesmo do Distrito Federal. Por causa disso, a gente tem uma relação de gestão de saúde conjunta, porque todos esses entes vão cuidar da proteção da saúde.
E por isso, quando se regula o que cabe ao âmbito federal, o que cabe ao âmbito estadual e ao âmbito municipal, a gente vai perceber que a gente tem uma relação de gestão de saúde no âmbito do direito público, porque é essa primeira hipótese que está prevista aqui. É um direito que regula a relação do Estado com ele mesmo, ou seja, dos diferentes órgãos estatais, dos diferentes entes federativos, a relação, por exemplo, do executivo com o legislativo e com o judiciário. Então, a gente vai ter um sistema que, às vezes, ele não tem diretamente a participação de um ente privado. Quando o Estado regula as relações entre os próprios entes públicos, a gente entende que é uma relação de direito público em si mesmo. A gente tem uma segunda hipótese, que é a relação do Estado com os particulares. E por isso a gente vai ter a regulação de todos os comandos e colocações que o Estado, seja União, Estado-membro, Distrito Federal, município, seja no âmbito legislativo, executivo, judiciário, toda relação que o Estado, que um representante do Estado tiver com o particular, é uma relação também regulada pelo direito público, porque se o Estado está presente, aplicam-se as regras de regulação das relações de Estado. Por fim, a gente tem também aquela relação vinculada aos sujeitos de direito internacional, a relação do Brasil com outros países, com organizações internacionais, por exemplo, como a OMS. Essa é uma regulação também feita pelo direito público, só que aqui direito internacional público, que vai regular essas relações e falar quais são os limites e atribuições do direito interno nacional e do direito internacional, e como que essa gestão vai ser feita. Então, o direito público é aquele que necessariamente vai regular as relações jurídicas sempre que o Estado esteja envolvido, seja o Estado em si mesmo, seja o Estado em suas relações com os particulares, seja o Estado em suas relações com outros Estados ou outros sujeitos de direito internacional, como organizações internacionais, por exemplo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a contraposição da existência do direito público vai ser a existência do direito privado. O direito privado ele vai regular a relação entre aqueles entes que não representam vontades coletivas populares, que representam necessariamente as suas próprias vontades individuais. Então, a gente vai ter uma relação no direito privado que regula o que a gente chama de relação entre os governados. Podem ser pessoas físicas, né, pessoas naturais, como eu, vocês, que passamos a ter direito a partir do momento que a gente nasce com vida e vai ter aí a regulação da nossa gestão de vivência a partir do registro do nosso nascimento, da atribuição da nacionalidade brasileira. Então, a gente passa a ter os nossos direitos como um sujeito de direito. E a gente tem também aquelas pessoas que são pessoas jurídicas de direito privado, como, por exemplo, as empresas que vão buscar lucro, que têm uma personalidade jurídica específica, que tem patrimônio próprio, que tem interesses, objetivos, que tem quem são seus gestores, como que vai ser a questão do seu capital, da gestão desse recurso, mas que também vão se relacionar. E aí a gente tem nesse direito privado um direito que é caracterizado pela relação de pessoa com pessoa. Pode ser uma pessoa física com uma pessoa física, né? Por exemplo, quando você casa com alguém, você tem uma relação de direito privado, que vai ser regulado pelo direito civil, mais especificamente o direito de família. Agora, quando você contrata um serviço de internet, vocês também estão tendo perrengue com a internet aí? Né? Acho que é todo mundo usando ao mesmo tempo. Quando a gente contrata um serviço de internet, a gente vai ver claramente a nossa relação como consumidores, contratando um produto que estamos consumindo, e a contrapartida da empresa fornecendo aquele serviço, mas também nos cobrando pecuniariamente por isso, em função do seu objetivo final, que é o lucro. Então, eu posso ter uma relação entre pessoas físicas, entre elas, uma relação entre uma pessoa física
e uma pessoa jurídica, com esse exemplo da contratação de uma empresa, e também relação entre pessoas jurídicas entre si, né? Imagine que você tenha uma loja de roupas que tenha CNPJ, ou seja, se tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, então é uma pessoa jurídica apartada, né, de você que é pessoa física. Então, a sua loja, quando ela fecha um contrato com uma fábrica de roupas, que é o fornecedor, que também tem um CNPJ, estabelece-se ali uma relação de direito privado, de fornecimento, né, através de um contrato de fornecimento de mercadoria em troca de um valor que vai ser pago. Tranquilo? Então, a gente tem relação entre pessoas particulares, o exemplo do casamento, do direito de família. A relação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, o exemplo aí da internet, da contratação desse tipo de serviço. E, em terceira opção, a relação entre pessoas jurídicas de direito privado, que têm lucros específicos, que têm objetivos específicos que desejam cumprir, e estabelecendo ali a relação. É o exemplo da loja de roupas, que tem um CNPJ, que é uma pessoa jurídica, e a relação com o fornecedor da fábrica de roupas. Tranquilo? O que é interessante, gente, é que a gente vai ter formas diferentes de pensar sobre o direito público e sobre o direito privado. Quando a gente pensa sobre o direito público, como a gente já disse, o direito público tem como base a representação do povo ou de certos grupos, por exemplo, dos belo-horizontinos. Quando a gente fala sobre a atuação do prefeito de Belo Horizonte, a função dele é exercer a sua competência municipal dentro da jurisdição do território do município de Belo Horizonte. Aí a gente fala sobre a competência do governador de estado, a competência dentro do estado de Minas Gerais. E, no âmbito federal, a competência dentro do estado nacional brasileiro, né? Então, a gente teria a atuação aí da União. Nesse sentido, o que é interessante é a gente perceber que as relações de direito público, elas necessariamente se regulam pelo que a gente chama de princípio da legalidade. O que seria esse princípio da legalidade? O princípio da legalidade é um princípio que estabelece que no direito público, em regra, tá, gente? A gente tem exceções, tem situações de análise concreta disso, que são previstas, inclusive, na Constituição, mas, em regra, o direito público obedece à premissa do estrito cumprimento do princípio da legalidade. Ou seja, os entes públicos que representam os interesses, como, por exemplo, a questão do município, do Estado membro, do Estado federal, eles devem agir estritamente dentro do que lhes cabe na Constituição. Então, se eu quero saber, por exemplo, se o presidente da República pode ou não pode fazer determinada coisa, não me importa quem seja o presidente. Eu preciso analisar legalmente o artigo 84 da Constituição. Se aquilo que ele fez tiver previsto em um dos incisos do artigo 84 da Constituição, ele agiu de acordo com o princípio da legalidade, porque presidente da República, prefeito, funcionário público, qualquer agente público, ele não tem liberdade. Ele não tem liberdade para poder fazer o que deseja. Ele tem que agir de acordo com a legalidade, de acordo com aquilo que é preconizado na Constituição e na lei. Por causa disso, quando a gente questiona, né, o presidente pode fazer isso, o governador pode fazer isso, o prefeito está certo, o que a gente precisa entender é que no direito público isso se regula pelo princípio da legalidade. E, portanto, o que eu preciso entender é que eu preciso conhecer a lei para entender se ele está dentro das suas competências. Se ele exceder o que está previsto na lei, ele é passível de ser responsabilizado com uma pena máxima, inclusive de perder o seu cargo, né?
Isso é uma base, gente, desse direito público que a gente está estudando. Uma noção de que se a relação que está sendo regulada ela é uma relação que proteja o interesse do povo brasileiro, como que eu posso imaginar que eu posso ter um Estado democrático de direito se o Estado a qualquer momento puder mudar as regras do jogo e ter liberdade para fazer o que quiser? É muito fácil a gente ter a usurpação dos nossos direitos se o direito público não for limitado pela legalidade. Esse é um princípio que vem, inclusive, com o liberalismo político, lá na Revolução Francesa, dizendo e pensando, vocês devem estar vendo isso até em teorias do Estado, como que é necessário a gente ter um limite de atuação do Estado para que a gente entenda que o Estado é verdadeiramente representante da legalidade, cumpridor da legalidade, e para que nós, cidadãos, sejamos livres, né? A nossa liberdade ela não vai ser absoluta, mas ela é uma liberdade que faz a gente entender que os entes públicos eles devem agir estritamente de acordo com a lei. E nós, que somos entes privados, somos livres. A gente pode fazer tudo o que quiser, desde que a lei não proíba. E aí é a lógica oposta, né? Que é a lógica aí do que a gente está discutindo das relações de direito privado. No direito privado, a gente consegue visualizar isso melhor. Porque quando eu penso assim, eu estou querendo, por exemplo, me casar, né? Então, se eu quero me casar, eu posso escolher quem eu quiser para me casar? Posso, desde que não seja uma das pessoas limitadas na lei para que eu me case. Então, eu posso me casar com uma pessoa que não seja casada, com uma pessoa que não seja minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque a lei fala claramente quando eu não posso. Quando a lei não fala nada, o direito privado prevê que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Então, um princípio que regula as relações de direito privado vai ser a noção da liberdade, né? Eu sou livre desde que a lei não proíba. E no direito público é o princípio da legalidade. O Estado só pode fazer estritamente aquilo que a lei permite. Justamente para quê? Para evitar o arbítrio do Estado e a violação dos nossos interesses. Bom, eu vou partir essa aula, daqui a pouquinho eu volto com vocês para poder discutir agora os diferentes ramos do direito, o que significam esses ramos, porque aí vocês conseguem estudar com mais vagar. Muito obrigada, um beijo, até daqui a pouquinho, até a próxima aula. Tchauzinho!